Olá, seja bem-vindo ao MIGcast, o podcast do Ministério Internacional Galileia. Essa é a série especial das palavras dos 12 dias proféticos. Oramos para que o Senhor fale poderosamente ao seu coração, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O Senhor está levantando uma geração que vive pelo sobrenatural. Se você crê, diga amém. Nós viveremos no sobrenatural todos os dias das nossas vidas. E é com muita alegria nessa noite que eu quero que a igreja receba o pastor nessa noite. Ele é um líder segundo o coração do Senhor, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E eu tenho certeza que Deus irá usá-lo com muito poder e autoridade. Recebam com muita alegria o nosso pastor da Rede Extraordinários, nosso pastor Vitor, que estará ministrando nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Pegaram uma foto bonita aí do pastor, glória a Deus. Não está gordinho como a apóstola falou, né, apóstolo? Amém, queridos, glória a Deus. Pode ficar, se assentar nesse momento. Nós vamos ouvir um pouco aquilo que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. Estamos nos 12 dias proféticos, no 8º dia. E eu tenho por certo que o Senhor, Ele vai continuar falando com você, vai trazer algo poderoso para a sua vida, uma revelação poderosa para a sua vida. Então, já fica na expectativa do que o Senhor quer falar com você nessa noite. Eu quero convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler apenas um versículo. Hebreus capítulo 11. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem sentir a glória do Senhor neste lugar? A presença dEle neste lugar. É notório que nessa noite o Espírito Santo ele está nos convidando a sair do natural e a viver o sobrenatural dele em nossas vidas, de forma constante, a cada dia, como Deus acabou de usar a nossa apóstola para falar. E nós precisamos, queridos, tomar posse dessa palavra e compreender que esse é um convite dos céus, esse é um convite do próprio Deus, para aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas nesse ano, o ano do governo supremo dEle, o ano de viver o sobrenatural em fé, em esperança e em amor. Então, se você ainda não entrou, nesse convite dos céus, eu quero que nessa noite você compreenda que essa palavra é para a sua vida, é para mudar a sua história, é para fazer coisas tremendas na sua casa, é para mudar, coisas no seu relacionamento, no seu casamento, é para se estender sobre todas as áreas da sua vida, você ter uma experiência do sobrenatural de Deus na tua vida. Só hoje a apóstola contou 2, assim, rapidinho. Foi, minha apóstola? 2. Fala assim pro seu irmão, meu irmão, e é isso, está preparado? Nós precisamos compreender isso, queridos. E cada palavra que tem sido liberada aqui neste lugar é um convite de Deus. E eu quero nessa noite falar justamente de uma mulher. Cadê as mulheres de fé aqui nessa noite? Vou dar um gostinho para as mulheres santas. Tem mulher de fé aqui nessa noite? Ministério Internacional Galileia que anda em fé, em esperança, em amor. Tem pessoas aqui nessa noite que estão tomando posse e convicção dessa palavra e que não abre mão e diz: eu viverei essa palavra de forma plena na minha vida. Cadê você nessa noite? Você pode glorificar
glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler o versículo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Amém? Eu quero nessa noite falar sobre essa mulher. Essa mulher que, se nós formos olhar a história e aonde ela morava, aonde ela estava estabelecida nessa cidade, talvez com o nosso olhar humano, era improvável que essa mulher vivesse aquilo que ela viveu, aquilo que está descrito na Bíblia. Porque essa mulher, queridos, ela vivia na cidade de Jericó, uma cidade considerada uma cidade mais antiga do mundo, um centro, um celeiro, uma cidade muito próspera. A sua localização fazia dela um importante centro, porque ela estava cercada por oásis férteis, formado por um sistema de nascentes que alimentava o Rio Jordão. Então aquela cidade, querido, ela era muito próspera. Era uma cidade fortificada. Era uma cidade bem estabelecida. Era uma cidade, sabe, que prosperava. Era uma cidade que tinha recursos. Aleluia. Era uma cidade que era bem protegida por suas muralhas. Então quando nós olhamos, a cidade de Jericó, ela foi construída, ela foi fundamentada e preparada para que de fato ela conseguisse suportar uma invasão, não permitir que povos inimigos adentrassem naquele lugar, porque ela foi bem construída. Aleluia. Até quando o povo de Israel, o povo escolhido, começou a rodear aquele lugar. Aleluia. E ali eles viram o sobrenatural de Deus. Mas Raabe, queridos, ele estava num lugar aonde adorava-se outros deuses, como Baal, Astarote e Aserá. E qual era o problema de Jericó? Era justamente isso. Eles adoravam a outros deuses. E lá, querido, as práticas de culto daquele lugar eram terríveis. E eu só quero citar duas práticas aqui. É que eles sacrificavam crianças ao deus Baal. El Baal, como é descrito na literatura. Mas também a deusa da fertilidade, que eles falavam que era Astarote, tinham cultos ali voltados para a fertilidade, aonde havia orgias e coisas que desagradavam ao coração de Deus. Essa cidade, ela estava completamente em meio ao pecado, em meio às coisas que não agradavam o coração de Deus. E é nesse contexto que Raabe se encontra nessa cidade. Aleluia. Mas Raabe também, ela não vivia uma vida legal, uma vida boa, porque a Bíblia vai dizer que ela era uma prostituta, ela era uma meretriz. Olhando para a vida de Raabe, com certeza ela tinha os seus traumas, com certeza ela tinha as suas dores, com certeza ela não vivia aquilo que ela gostaria de viver. E a Bíblia não relata o porquê, ou porque ela estava nessa condição de prostituta, mas era daquilo que ela fazia, que ela conseguia tirar o seu sustento. E quando é que as coisas começaram a mudar na vida de Raabe? E agora que eu quero falar justamente sobre o título e o tema dessa mensagem: as atitudes de Raabe que fizeram ela experimentar o sobrenatural. Fala assim para o seu irmão: meu irmão,
é necessário atitude para você experimentar o sobrenatural. É necessário você ter uma postura para você viver o sobrenatural. E nós vamos encontrar em Raabe algumas atitudes que a fizeram levar ela a viver o sobrenatural. Aleluia. A primeira atitude, ela creu no Deus de Israel. Aleluia. Ela creu no Deus de Israel. Josué capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. Vamos ler rapidamente. Aleluia. Não sei se vai projetar. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e rogou-lhes: sei que Yahvé vos deu esta terra, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes destas terras estão tomadas de pânico diante de vós, porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, a Seom e a Og, que destruíste completamente. Versículo 11. Ao ouvirmos isso, o nosso coração desfaleceu, e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém, por causa da vossa presença, porquanto Yahvé, o vosso Deus, é de fato Deus em cima, nos altos dos céus e embaixo da terra. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele. Glória a Deus. Então, queridos, essa foi a primeira atitude de Raabe. Ela acreditou, ela ouviu falar desse Deus. As notícias chegaram até a cidade de Jericó. O que Deus estava fazendo na vida do povo de Israel quando saiu do Egito. Sabe, foram um falando para o outro, e de repente chegou lá em Jericó. E a Bíblia fala que essa mulher, ela apenas ouviu falar. Ela apenas ouviu daquilo do que Deus estava fazendo em favor do povo dele. E ela creu. Fala assim para o seu irmão: meu irmão, você está entendendo a chave aí? Você precisa crer para você experimentar o sobrenatural. Raabe, ela não estava lá, ela não presenciou quando o Mar Vermelho se abriu. Ela não estava lá com o povo de Israel. Ela não viu, sabe, aquela maravilha acontecendo, o mar se abrindo diante do povo de Israel. Ela também não estava presente quando Israel estava batalhando com os amorreus e destruiu Seom e Og. Ela apenas ouviu falar. Talvez Raabe teve até um pouco de medo. Meu Deus, e agora? Meu Deus, não, ela falou isso, né? O que vai ser de mim? Está vindo esse povo aí e vai destruir tudo. Mas nasceu ali no coração de Raabe o desejo de conhecer esse Deus que estava fazendo coisas sobrenaturais, porque o que ela tinha de experiência lá dos deuses dela não podia se comparar ao que Deus estava fazendo, ao que o Senhor estava se revelando para aquele povo de Israel. Ela estava acostumada, talvez até participar de cultos onde ela via crianças sendo sacrificadas e coisas terríveis. Mas agora ela estava ouvindo falar de um Deus que pegou o mar e fez soprar um vento forte do Oriente durante toda aquela noite. E quando foi logo pela manhã, o mar estava aberto e aquele povo pôde passar em pés enxutos e atravessar aquele mar. Então, quando ela ouviu, ela entendeu que esse de fato era o verdadeiro Deus que ela precisava servir. Aleluia. Em João 20, 29,
vai dizer assim: porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Ela não viu e creu, e isso foi levando ela a caminhar para poder experimentar o sobrenatural de Deus na vida dela. Sabe, o Senhor, Ele ministrou ao meu coração que nessa noite tem pessoas que de fato precisam experimentar o sobrenatural. E Ele já está falando no seu coração, porque você já está cansado de viver o natural na sua vida, dia após dia. Mas nessa noite Ele te trouxe neste lugar, porque Ele quer te tirar desse lugar que não pertence a você, porque você é filho e você é filha. Então quem é filho, quem é filha, está convidado a experimentar o sobrenatural. E nessa noite o Senhor vai fazer isso na sua vida. Aleluia! Então foi a partir dessa atitude que Raabe atraiu o sobrenatural de Deus em favor da sua vida. Então, querido, sabe, atraia, creia, convicção, não deixe sua fé titubear. Foi fé que ela teve, sabe, de repente foi ativada uma fé no coração daquela mulher que ela nunca tinha experimentado, e ela decidiu crer. Decida crer. Eu não sei qual é a situação, sabe, que você está passando na sua vida e que precisa, sabe, acontecer o sobrenatural. Creia como aquela mulher creu no Deus de Israel, no Deus que nós estamos pregando, no Deus que nós declaramos que é Senhor em nossas vidas. E você vai ter experiências para contar, não do natural, mas do sobrenatural, do que o Senhor vai fazer na tua vida. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Fala assim para o seu irmão: o Senhor quer te levar para um nível de fé maior nessa noite. Quantos querem? Aleluia. Para finalizar esse tópico, queridos, eu não poderia deixar de falar, e os homens não fiquem zangados porque é outra mulher. É outra mulher, irmãos, as mulheres, ó, compreendam aí, ó. A mulher do fluxo de sangue, bem semelhante, ela ouviu falar daquilo que Jesus estava fazendo. Ela olhou para a sua situação, 12 anos com hemorragia, tudo que ela investiu para tentar ser curada não tinha dado êxito. Então aquela mulher, quando ouviu falar que havia um homem que estava curando, libertando, ressuscitando, fazendo milagres, ela foi despertada numa fé gloriosa. E ela vai dizer uma declaração que me chama muita atenção: olha, se tão somente eu tocar na orla das vestes desse homem chamado Jesus, eu tenho por certo que eu serei curada automaticamente. E com a mesma convicção que ela saiu, e com a mesma convicção enquanto ela foi andando, talvez com pouca força, porque havia uma fragilidade por causa da sua enfermidade, mas ela foi em meio àquela multidão, rompendo as barreiras, mas ela estava com uma convicção, e ninguém roubava essa convicção dela. Ela estava dizendo: olha, eu só preciso tocar assim na veste dele, só essa oportunidade que eu preciso. Eu não quero estar frente a frente com Jesus, eu não quero chegar diante dele e falar: Senhor, cura-me da minha enfermidade, já tem 12 anos. Ela está dizendo assim: olha, é só um toque, é só um toque, é um nível de fé maior. Ele quer te levar para um nível de fé maior nessa noite. É um toque, é um toque. Se eu tocar nele, eu sei que automaticamente eu serei curada, porque se ele está curando pessoas aí, cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, pessoas estão ressuscitando, então eu só preciso tocar nele. Toque nele nessa noite. Ela só ouviu falar. Amém? Glória a Deus. Raabe teve uma fé em Deus, mas ela também se moveu em fé por obras. Fala assim para o seu irmão: a fé precisa caminhar com obras. Amém, queridos? Fé
com obras. Fé com obras. Ela teve fé, creu, mas ela também acolheu os espias. Ela não denunciou os espias, pelo contrário. Quando eles foram descobertos, a Bíblia não fala dos detalhes que eles foram descobertos, mas ela decidiu acolher em sua casa. E quando foram até a sua casa, ela colocou eles lá no terraço, em meio às canas de linho, e colocou eles escondidos. Então ela foi se movendo em fé. Ela foi se movendo em fé. E automaticamente que ela foi se movendo em fé, ela foi atraindo o sobrenatural de Deus em favor da sua vida. Fala assim para o seu irmão: a fé, ela precisa ter movimento, ela precisa ter obra, porque senão ela é morta. Aleluia, glória a Deus. A segunda atitude que a fez experimentar o sobrenatural, ela fez uma aliança com esse Deus, amém? Glória a Deus. Fala assim para o seu irmão: aliança com Deus para poder viver o sobrenatural. Josué capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 15. Agora, pois, jurai-me em nome do Senhor, que assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com compaixão a casa de meu pai, dando-me um sinal seguro de que preservareis a vida de meu pai e de minha mãe, e de meus irmãos e irmãs, e de todos os que lhe pertencem, e de que nos livrarei da morte por Israel. Diante deste apelo, responderam-lhe os espiões israelitas: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão, e quando o Senhor nos der a posse dessa terra, usaremos de misericórdia e de lealdade para contigo. Versículo 15. Então ela os ajudou a descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha, visto que morava ali. Amém, queridos? Para vivermos o sobrenatural, nós precisamos ter uma aliança. Talvez nessa noite tem pessoas aqui que entraram e que ainda não fizeram uma aliança com Jesus. Nessa noite Ele está falando com você. É necessário você fazer uma aliança com Ele. É necessário você se entregar por completo, para que você possa experimentar o sobrenatural de Deus, a mudança de Deus, a história sendo mudada através de Deus na sua vida. Mas você precisa ter uma aliança. Foi o que aquela mulher decidiu fazer. Não, eu quero uma aliança, eu não posso perder essa oportunidade. E você que está aqui nessa noite, você não pode perder a sua oportunidade, querido. É a oportunidade que o Senhor tem te dado. Aquela mulher, glória a Deus, ela foi certeira na sua decisão. Ela foi uma mulher muito esperta naquele momento. Uma mulher muito gloriosa. Sabe por quê? Porque ela fala: olha, pera ainda. Eu preciso fazer uma aliança. Mas preciso que vocês jurem. Não, ela não jurou pelos homens, mas sim pelo Senhor. Porque nós sabemos, queridos, que as alianças dos homens, elas podem ser quebradas, mas uma aliança com Deus é impossível de ser quebrada. O Senhor, Ele não quebra a aliança conosco, com o seu povo. Então ela falou: olha, jura-me, não por vocês, mas pelo Senhor, pelo Deus que eu tenho ouvido fazer em favor da vida de vocês. Olha como ela, sabe, foi certeira, foi incisiva no seu pedido. Sabe, a minha aliança não é com vocês dois, é com o Senhor que os enviou para cá. Porque eu sei o que eles têm feito em favor da vida de vocês. Então, a minha aliança é com Ele. Então, jura pelo Senhor. Às vezes, queridos, nos decepcionamos em nossas vidas com algumas alianças que fazemos com os homens. E os homens, muitas das vezes, quebram as suas alianças. Mas o nosso Deus, Ele é fiel para permanecer firme com a sua aliança conosco. Então ela,
Vem cá, jura pelo Senhor, não por vocês. Quantos estão entendendo aí? Aliança, queridos. Então naquele momento ela estava afirmando uma aliança. Olha, assim como eu estou usando de misericórdia para com vocês, assim como eu os tenho ajudado vocês aqui, porque aqueles homens poderiam ser mortos, descobertos, mas ela os ajudou. E naquele momento ela está falando para ele: olha, usei de misericórdia para com vocês, agora eu peço que também vocês façam isso quando o vosso Deus vos entregar essa terra em vossas mãos. Façam um juramento. Aliança, queridos. Não quebre a sua aliança que você fez com o Senhor por nada. Não deixe que nada, sabe, arranque você, sabe, da presença de Deus. Você tem uma aliança, e essa aliança, ela tem um resultado que se chama eternidade. É a eternidade que está preparada para nossas vidas. E foi isso que ela decidiu na vida dela. Eu quero viver uma aliança. Glória a Deus. Deus, ele fez uma aliança em Gênesis 9, versículo 11. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. A aliança que Deus fez com Noé. Mas Deus mais adiante vai fazer uma aliança em Gênesis 15, no versículo 18 e no versículo 19. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Aleluia, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates. Aleluia. E não parou por aí, porque Deus foi fazendo aliança com Isaac. Capítulo 17, no versículo 19, Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque, e estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a tua descendência. E a irmã acabou de ler aqui, nos dízimos da oferta, quantos ouviram? Gênesis 28, versículo 18, a aliança de Deus, a aliança de Jacó com o Senhor e a visão das escadas. Então eu estou falando de um Deus que é de aliança. E ela decidiu fazer aliança com esse Deus. Ela era cananeia. Queridos, entenda, havia uma sentença para aquela cidade. Seria toda destruída, o povo iria passar. Deus já tinha liberado a palavra: ó Josué, te entreguei, então vai e conquista, toma posse daquilo que eu já tinha declarado sobre a vida de vocês. Então aquela cidade já estava entregue, Deus já tinha prometido. Então aquela mulher consegue reverter uma sentença pelas suas atitudes, por até essa atitude de fazer uma aliança com esse Deus que ela não conhecia, mas começou a conhecer a partir dos relatos que chegaram até o ouvido dela. Fala assim para o seu irmão: meu irmão, aliança significa sobrenatural. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Terceira atitude, ela foi obediente à instrução dos homens de Deus. Fala assim para o seu irmão: já foi falado aqui hoje, queridos, obediência. A pastora estava orando, ela falando obediência para viver o sobrenatural de Deus. Obediência, queridos, é fundamental em nossas vidas. E nós vamos ler lá em Josué, capítulo 2, do versículo 17 ao 21, nós já estamos próximos de finalizar. E os espiões israelitas concluíram um acordo dizendo: estaremos livres do juramento que nos fizeste declarar, se quando de nossa chegada a esta terra não tiveres atado este cordão de fio vermelho escarlate, a janela pela qual nos fizeste descer, e não reunires contigo em tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família e servos de teu pai. Qualquer pessoa que atravessar os portais da casa para fora
o seu sangue cairá sobre sua própria cabeça, e nós não teremos qualquer culpa sobre isso, mas o sangue, a vida daquele que estiver contigo será de nossa responsabilidade e cairá sobre nossas cabeças se alguém puser a mão sobre essa pessoa para feri-la. Contudo, se denunciares essa nossa missão, estaremos livres do juramento que nos fizeste declarar solenemente. Versículo 21. Diante do que Raabe anuiu, que assim seja de acordo com as vossas palavras, ela os despediu, e eles partiram, e ela atou o cordão vermelho escarlate na janela. Aleluia! Obediência, queridos. Sabe, queridos, aleluia, o que me impressiona na atitude de Raabe aqui é que ela obedeceu sem questionar. Às vezes tem muitas pessoas que questionam aquilo que Deus quer fazer. Deus dá um comando, e em vez de você seguir o comando, obedecer o comando, você questiona, mas por que assim? Por que dessa forma? Por que tem que ser desse jeito? Sabe, foi muito inusitado. A corda que ela ajudou aqueles homens a descer e a fugir foi a corda que os homens pediram para que deixasse ali atado, e que ali seria um sinal de que quando eles retornassem para poder tomar posse daquela terra, seria o sinal de que ela e sua casa e toda a sua família estaria salva se todos estiverem dentro da casa e com o fio atado na sua janela. Raabe, ela não questionou. Fala assim para o seu irmão: nós precisamos parar de questionar o trabalhar de Deus e obedecer aquilo que Ele tem nos pedido a fazer. Amém? Nós precisamos obedecer. Às vezes, nossos lábios têm muitos questionamentos e poucas ações e poucas atitudes de obediência. E nós estamos sendo convocados a viver um nível glorioso e subir de nível para experimentar o sobrenatural, mas para isso é necessário obediência. Aleluia! O nosso papel não é questionar. Fala assim para o seu irmão, para ele entender: o seu papel não é questionar, somente obedecer. Somente obedecer. Não! Esqueça isso. Questionar a Deus, Ele sabe o que está fazendo, e se Ele está te pedindo para você entregar algo, entregue, não questione. Se Ele está te pedindo para você ir lá para aquele lugar, vá, não questione, obedeça, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Se no mesmo instante que aqueles homens falaram: olha, Raabe, tem que estar aqui o fio, viu? O cordão tem que estar aqui atado. Aí Raabe, a atitude de Raabe me chama muita atenção. Você acha que ela colocou a corda quando ela viu o povo de Israel se aproximando da cidade? Foi? Não. Ela não fez isso não. Ela não esperou. Ela no mesmo instante, no mesmo momento, ela colocou a corda. Olha, eu não posso perder a minha oportunidade. Eu preciso obedecer, e obedecer agora. Obedeça, fala assim para o seu irmão: obedeça, mas obedeça agora aquilo que Ele está falando com você. Ela não questionou, mas ela obedeceu, e por causa disso ela experimentou o sobrenatural de Deus na sua vida. Aleluia. Josué, rodear a terra 7 vezes. No 7º dia você precisa rodear 7 vezes. E depois, sabe, tocar a trombeta. E quando tocar a trombeta, o povo vai gritar. E Josué fez como Deus tinha pedido para fazer. Não houve questionamento. É para rodear? Vamos rodear. Primeiro dia, uma volta, sem dar nenhum pio. Sem dar nenhum pio. Olha como é a estratégia de Deus. Segunda volta, segundo dia, segunda volta.
Não é para falar nada. Todo mundo quietinho, sem dar o pio. Vamos lá. Chegou no 7º dia. Olha, no 7º dia vai ser diferente. Vou rodear 7 vezes aquela cidade. E quando você ouvir o sinal da trombeta, todo o povo vão gritar em uma só voz. E as muralhas vão ruir e vão cair. E assim aconteceu. Ele obedeceu a instrução. São instruções que nós recebemos que saem desse altar. E às vezes fica o irmão questionando, falando, criticando. Por que assim? Por que desse jeito? Por que a oferta de 12? Por que 120? Por que 1.200? Por que 120 mil? Enfim, irmão, é muitos questionamentos para poucas atitudes. E como é que você vai experimentar o sobrenatural se na sua boca só há questionamento? Raabe pegou o cordão, ó, sem questionar. Opa, é a salvação da minha casa, é a salvação da minha mãe, é a salvação do meu pai, é a salvação dos meus irmãos, é a salvação, sabe, das minhas irmãs, é a salvação da minha parentela. O que eu sei é que o que eu estou fazendo aqui neste dia é obedecer aquilo que saiu da boca dos homens de Deus. Nosso Deus, Ele é fiel. Essas atitudes, querido, nós identificamos que estavam presentes na vida de Raabe e que precisa estar em nossas vidas. Nessa igreja eu quero profetizar que não vai faltar fé em alto nível com Deus. Eu quero profetizar que aqui nesse lugar é um lugar onde tem pessoas que têm alianças com Deus e que elas não são quebradas por nada nessa vida. E eu quero declarar e profetizar que neste lugar há irmãos, há famílias, há pessoas, aleluia, que são obedientes à voz do Senhor e obedecem a Ele tudo o que Ele diz. Nesse ministério tem pessoas assim. Eu quero te convidar nessa noite a você ficar de pé.